Vamos falar de saúde. O assunto do Doutor Responde de hoje é problemas na bexiga. O médico urologista Dr. Celso Tchá está respondendo aos seus indagamentos, suas perguntas. É por isso que ele está aqui com a gente no estúdio para ouvir, ler e responder o Carlos Alexandre Cordeiro, que diz assim, ó, tenho só um rim. É mais propício pegar infecção? A pergunta do Carlos. Carlos, você tem a mesma chance de pegar infecção do que outras pessoas, mas você deve ter mais cuidado por ter um rim único, né? Então, apresentando qualquer sintoma de infecção, dor renal no lado onde você tem o rim, uma dor em cólica, ardência ao urinar, você deve imediatamente procurar um pronto atendimento. Porque, tendo só um rim, você tem que cuidá-lo dele como filho único. Abrindo parênteses aqui na nossa entrevista, doutor, e a sua participação. Se eu tenho 2, né? Eu tenho que tomar 2 litros de água. Se eu tenho 1, qual é a quantidade de água que eu devo consumir por dia? Isso não muda, Caleb. Não muda? Não muda. O rim que o Carlos tem, muito provavelmente ele vai sofrer um processo que a gente chama de processo de vicariação, ou seja, ele vai aumentar o número, vai aumentar de tamanho para compensar a falta do outro rim. E ele consegue viver normalmente conforme outra pessoa. Mas a questão da água não muda, ele sempre tem que se manter hidratado, isso é de fato para todo mundo. Só interessante, alguém me falou, ó, Caleb, eu tenho só 1, aí estava tomando água demais, o médico mandou reduzir, então tá aqui a dica do doutor Celso Tchá para você no Balanço Geral, por isso a indagação. Tem mais, além do Carlos, a Gisele, gostaria de saber qual exame fazer, estou há 2 meses com dor na bexiga, já tomei ceftriaxona e até agora nada de passar a dor. Como resolver a situação da Gisele? Gisele, se você tem dor na região da bexiga, isso precisa ser avaliado dentro de um consultório. Existem várias causas que causam dor pélvica ou dor na região da bexiga. Além da infecção, o ceftriaxone pode ser que não tenha resolvido a sua infecção e necessite de um outro antibiótico, ou você pode ter uma síndrome da bexiga dolorosa, e que é um diagnóstico de exclusão, ou seja, você deve ir a um consultório para ser avaliada quanto a isso. Existem outros exames que precisam ser feitos para que se avalie direito a essa dor que você está tendo. É importante. Obrigado, Gisele. Além dela, a Marilene Pereira, uma pessoa que não consegue curar a infecção urinária que adquiriu após um AVC. É preciso me preocupar? O que fazer? Tem ligação AVC com infecção urinária? Não consegue curar? Como que fica, doutor? Sim, com certeza. Isso é uma pergunta interessante, porque às vezes as pessoas que têm AVC, elas podem ter a área que inerva e controla a motilidade da bexiga afetada. E isso aumenta a estase da urina dentro da bexiga, propiciando maiores infecções urinárias. Agora, a questão de não conseguir tratar uma infecção urinária, ela deve ser avaliada melhor, porque às vezes tem um antibiótico, tem que saber fazer uma urocultura de qual bactéria está causando essa infecção, junto com o antibiograma, que é o exame que mostra para qual antibiótico seria necessário utilizar para matar essa bactéria. Muito obrigado, Marilene. E uma infecção urinária não curada pode provocar o que no organismo da pessoa? Uma infecção urinária não curada. Bom, isso ela pode continuar ascendendo, ou seja, subindo, começando por uma cistite, ela vai subindo, pode causar uma pielonefrite aguda, que é uma infecção renal. Além de um abscesso renal. Isso já seria um quadro mais grave, que o paciente entraria em sepse, podendo até levar à internação e retirada desse rim que não foi tratado adequadamente. Tem mais participações da Letícia. Sinto muita dor na bexiga depois de ter relação com meu esposo. O que fazer numa situação como essa?
Normalmente, isso a gente chama de dispareunia, né? Uma linguagem técnica. A gente deve deve ser avaliado no consultório, né? Às vezes algum tipo de infecção pode estar causando esse problema da dor e o uso de antibióticos pode ajudar. Muito obrigado, doutor Celso Tchá, trazendo mais informações para a gente aqui, sempre pronto a atender o nosso pedido, o nosso convite para tirar a sua dúvida de casa. Obrigado, doutor. Um ótimo fim de semana para você. Obrigado.